nome é Felipe Costa, eu sou conterrâneo de Uruana, Goiás. A minha primeira profissão foi vendedor de picolé, aos 11 anos de idade. Sou pai da Ana Luísa e esposo da Ana Amélia. Atualmente, eu sou um corretor de imóveis aqui em Jurerê. Mas eu já tive experiências, digamos, como supervisor de um hospital de urgência e emergência em Goiânia. Já morei fora do país, morei 2 anos nos Estados Unidos, onde eu tive uma vivência na construção civil. E hoje, atualmente, eu estou focado em imóveis de alto padrão aqui em Jurerê. Eu sempre fui um garoto sonhador e eu sempre faço aquilo que realmente eu acredito e eu entrego de tal corpo e alma. Geralmente o pessoal fala que eu sou muito intenso e eu concordo, porque quando eu comecei a sentir essa chama que todo ser humano tem, que é o próprio sonho, que é aquilo que de fato pulsa dentro da gente, eu tive vivências incríveis quando eu decidi mudar da minha cidade onde eu nasci, que é Uruana. Então, muitas das vezes eu fui colocado como o louco. O que você vai fazer numa cidade grande? Aqui você está próximo da sua família. Mas eu sabia que era ali que era o meu primeiro passo. Então, eu me mudei, fui para Goiânia com 17 anos de idade. Digamos que eu saí de casa, né, com 17 anos de idade. Fui morar com os meus tios e aonde eu comecei a me inserir no mercado de trabalho. Então eu conheci administração bem cedo, eu cursei e aonde eu comecei a ter acesso a pessoas que já estavam vivendo aquilo. Com 18 anos de idade foi onde eu me ingressei no mercado de trabalho. Eu fui para o UGOL, que é um hospital de urgência e emergência, onde eu entrei como agente administrativo. E lá dentro desse hospital eu comecei a visualizar um crescimento. E eu não me importava qual tal desafio iria vir, porque fazia parte daquilo, da entrega, da soma, de ver algo novo todos os dias. Então eu peguei essa oportunidade como se fosse a única para a minha vida. E eu vi ali dentro que tinha como eu subir alguns steps, alguns degraus para a minha vida. E eu fui crescendo ali dentro do hospital até eu me tornar supervisor. Eu trabalhei numa área onde eu tinha mais de 70 pessoas que eu liderava. E assim, os desafios e as pressões que eu recebia todos os dias era assim, ó, chegava um paciente muito grave, muitas das vezes era um paciente baleado. O pessoal me ligava, Felipe, eu preciso de alguém aqui para atendê-lo. O hospital era muito grande, então eu fazia essa gestão ali de pessoas. Ou até, às vezes, chegava a dar um problema no sistema ao qual a recepcionista ela tinha que evoluir aquele paciente para chegar ali para o médico. Dados, idade, para ele pegar e fazer a triagem e seguir ali com o fluxo do paciente. Então era esse tipo de pressão que eu recebia. Ali dentro eu supervisionava pessoas mais de idade, mas a todo tempo eu aprendi o que era ser um líder, fazer uma gestão de pessoas. Porém, em determinado momento, eu comecei a visualizar outras coisas, que era uma mudança de país. É claro que isso vem de estar em ambientes certos, que você só consegue mudar a tua mentalidade, aquilo que você quer, algo novo, quando você se expõe para um ambiente novo. E foi isso que eu comecei a fazer. Eu comecei a ter acesso a pessoas que já foram para os Estados Unidos ou estavam lá, então comunicação à distância. E eu decidi largar essa oportunidade que eu mesmo criei. Decidi pegar minha família e ir para os Estados Unidos, começar algo do absoluto zero. Chegando nos Estados Unidos, eu tive que trabalhar. Mas o que era o trabalho nos Estados Unidos? Era o que tinha. Então eu fui para trabalhar na construção civil, que é o que realmente tem de oportunidades. E é onde também existe a maior prosperidade de crescimento. Eu fui trabalhar como ajudante. Cheguei, fui buscar contatos. Inclusive, um amigo meu que me recebeu nos Estados Unidos, foi o Pablo, ele me recebeu lá no aeroporto, me levou até a casa dele. Digamos que ele mapeou como que funcionava a dinâmica do país. Felipe, funciona assim, mercado de trabalho é assim, e você vai fazer isso. Ele foi como se fosse um mentor para mim ali naquele começo. Ele me ajudou muito.
Eu trabalhei com granito, que nos Estados Unidos falam countertop, que é trabalhar com balcões. Então eu trabalhei tanto na parte de fabricação, instalação, cheguei a também fazer algumas vendas diretas com americanos. Eu fiquei 2 anos, eu passei o período do Covid nos Estados Unidos. Tive inúmeros desafios e muitas das vezes pensei, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu fiz isso? Mas a chama de crescimento, de pulsar, de ser grande, estava ali dentro e ela muitas das vezes era maior. E foi isso que me manteve firme. Estar exposto a um país novo, ele te molda, te entrega inúmeros desafios e a todo tempo você tem que buscar algo para você evoluir. Então eu comecei a ler bastante sobre desenvolvimento pessoal, psicologia, sobre vendas. Então eu comecei a absorver conteúdo de todos os lados, livros, YouTube, muitas das vezes eu pagava mentoria, porque eu precisava ter uma mudança radical na minha mentalidade, pois eu sabia que não era o lugar, e sim aqui. Então eu comecei a trabalhar aqui para o meu ambiente mudar. Eu comecei a ler muita história de empresários, como que eles começaram algo do absoluto zero. E também me acendeu algo que foi o desejo de escrever o meu próprio livro. Então eu consegui escrever um livro que se chama Eu Sou um Improvável, que conta um pouco ali da minha história, que eu comecei a escrever lá nos Estados Unidos para depois terminar na minha volta aqui no Brasil. E no livro eu falo de alguns desafios específicos, né, que ficaram realmente marcados, que muitas das vezes o trabalho era tão árduo, né, a jornada, que, por exemplo, eu acordava 4 horas da manhã para trabalhar e chegava só meia-noite, por exemplo, pouco tempo de descanso, mas isso só me fez querer mais. Foi como se fosse um teste de provação. Qual que era o meu limite? Eu sempre queria mais e além. E chegando no Brasil, eu queria colocar em prática aquilo que eu aprendi lá nos Estados Unidos, que foi a leitura. Então eu comecei a empreender, eu e minha esposa. A gente abriu uma loja e-commerce, e ao qual a gente começou a vender roupas online fitness para o público feminino. Eu comecei a estudar sobre drop shipping, todo tipo de plataforma, Mercado Livre, Amazon, Shopee, e foi um sucesso. A gente começou a fabricar, a gente tinha uma equipe, a gente começou vendendo 1, 2, até chegar um dia de vender mais de 100 por dia. Me recordo, eu e minha esposa, a gente fazendo pacotes de madrugada, né, para entregar no Correios no outro dia. Chegasse um dia que a gente estava muito bem, pensando até em ampliar, comprar um galpão, aumentar a equipe de produção, maquinários. E chegou um dia que a minha esposa ela foi chamada para um concurso público, ao qual ela fez quando a gente estava namorando. Ela foi chamada para esse concurso e ela precisava se apresentar rapidamente aqui para assumir o concurso de fato. E aí quando a gente deixou praticamente a operação andando e veio correndo para cá porque precisava de uma moradia, precisava de um local que depois ela iria passar mais um período de estudos, de preparação para assumir o concurso dela. Eu tentei manter essa operação à distância, tentei buscar mão de obras aqui e os valores eram bem diferentes, pois, por exemplo, o meu maior público de compra era do norte. Então, quando eu ia vender o meu produto que estava aqui, o frete saía muito mais caro que o meu produto. Então, digamos que a conta não estava fechando, e não fechou mesmo. Eu posso dizer que eu quebrei. Eu realmente acessei o fundo do poço, e assim, quem não arrisca não consegue chegar onde quer. Fiquei vermelho, mas sempre mantive Deus no meu coração. Eu sabia que aquela porta que estava fechando fazia parte. Eu estava fechando ali para que eu pudesse acessar algo novo na minha vida. E esse algo novo eu não tinha nem noção o que era, porque eu só via que estava desabando tudo, mas eu falava, eu confio no Senhor, Deus. O que tiver que ser, será. Então eu tenho também a mentalidade como se fosse um soldado. O que tiver que ser, será, e assim pronto. Mas nesse meio desse tumulto, meu amigo, Pablo, ele veio aqui em Florianópolis, depois de um bom tempo, né, que ele conseguiu aí vir para o Brasil, ele veio fazer um treinamento aqui em Florianópolis. Ele me encontrou
e a gente foi andar pelo bairro, Jurerê, Canasvieiras, a gente foi no centro de Florianópolis, que para mim também era novidade, porque eu estava aqui tinha pouquíssimas semanas. E a gente veio em Jurerê e eu fiquei encantado, porque eu morei nos Estados Unidos, então a gente passava em frente às casas magníficas que esse bairro tem, e falava, nossa, aqui lembra muito os Estados Unidos, o lifestyle, as pessoas, o local, é muito maravilhoso. E ele concordou. Mas naquele momento, numa conversa simples dentro do carro, ele me disse, Felipe, como você vai fazer para se conectar com as pessoas que estão aqui? E assim, no meio daquele tumulto que estava acontecendo na minha vida, eu só conseguia ouvir a voz do Pablo dizendo isso. Como você vai fazer para se conectar com as pessoas que estão aqui? E ele foi embora. E eu tinha que resolver o meu tumulto, o meu problema. E eu resolvi. Chegasse um dia de madrugada, coração muito aflito, mas sempre pedindo direcionamento para Deus, eu peguei ali o meu celular, entrei ali no campo de busca, coloquei Jurerê e começou a aparecer perfis de pessoas para mim. E esses perfis de pessoas eu não conhecia. E comecei a mandar um direct para cada pessoa. Eu me lembro que foi 3 dias para eu mandar os directs, porque tem limite. Então eu escrevi assim no direct: eu obtive uma experiência fora do país, ao qual eu posso agregar no teu business. Porque eu imaginava, estou num local novo. A única experiência que eu tenho profissional foi que eu fui supervisor em um hospital. Sou um ex-empreendedor, porque naquele momento eu era um ex-empreendedor. E estava buscando oportunidade, não sabia o que iria aparecer. E digamos que foram mais de 100 pessoas que eu mandei direct. E só uma pessoa me respondeu. Essa pessoa se chama Paulo Maia, ao qual hoje eu atuo junto como um parceiro para ele no mercado imobiliário. Ele me respondeu a mensagem e me disse, vamos tomar um café. Então essa história, o que eu estou vivendo agora, é um testemunho. E através do Paulo Maia eu conheci a Denise, a qual aqui é a proprietária da Exceler Imóveis. Uma pessoa de tamanho coração, pessoa que é genuína, pessoa que tem uma luz maravilhosa. Digamos que ela é uma mãe. E eu falo, ela é a mãe do negócio. E eu aprendo todos os dias com você, Denise, pessoa extraordinária. E a gente começou ali, naquele momento, a Exceler Imóveis. E eles me deram a oportunidade como captador de imóveis, ao qual eu nem sabia o que de fato era, porque o mercado imobiliário não fazia parte, digamos, do meu dia a dia, não fazia parte da minha história. Eu vim de outro segmento. Eu só sabia que eu precisava pegar um imóvel e alocar ele dentro da imobiliária. Tirar fotos, descrição, ter contato com o proprietário, fazer um atendimento exclusivo e pegar esse imóvel e oferecê-lo às pessoas que estão buscando. E passasse um tempo, eu comecei a pegar bastante imóveis. Bastante, comecei a conhecer Jurerê, rua a rua, empreendimento a empreendimento, conhecer até os zeladores dos prédios, que ao qual são excelentes parceiros que nos ajudam sempre aí. Conhecer pessoas que vivem de fato aqui em Jurerê. Então é gratificante você passar na rua e a pessoa lembrar de você porque você foi ali no imóvel dela, ou às vezes você viu ela no restaurante aqui. Então eu comecei a sentir algo que eu não estava sentindo. E eu sentia somente quando eu jogava futebol. E é o que eu sinto trabalhando no mercado imobiliário. É uma paixão, é um negócio que eu nasci para isso. Então eu comecei a performar mais ainda. Denise, Paulo, eles me concederam o Cresce. Para quem não sabe, é a permissão de você estar dentro do mercado imobiliário, ser corretor ou ser corretora de imóveis. Naquele meio tempo eu já estava começando a fazer alguns vídeos, não tinha nenhum detalhe, não tinha nenhuma referência, mas eu acredito em algo, que Deus ele vai dando detalhes do próximo nível. Eu me lembro quando eu estava em Goiânia, com a minha loja, e muitas das vezes quando eu ia almoçar, eu não tenho o hábito de assistir televisão, canal aberto, mas eu tenho o hábito de assistir YouTube, vídeos que vão agregar para a minha vida. Então eu utilizo um tempo para crescimento. Então eu estava almoçando e vendo vídeos de corretores apresentando casas, só que as casas eram em Goiânia, no condomínio lá que
Existem inúmeros cantores sertanejos. E ele colocava, o corretor, ele colocava a mão assim, ó, e falando da casa, os detalhes, assim. E eu utilizava aquele exercício como visualização para minha vida, que era o nível que eu queria acessar, só que eu só conseguia acessar através de ver um vídeo. E é claro, ia aguçando isso na minha mente. O prédio que eu morava, morou o Ricardo Martins, que é hoje um corretor de muita referência. Ricardo Martins Broker, você que não conhece. Foi ele que deu esse passo muito importante na questão do corretor estar no digital, fazer vídeos, utilizar o seu telefone, posicionamento. E eu sempre ouvia as pessoas que moravam lá no prédio falar: nossa, o Ricardo Martins está assim, fazendo isso. Olha, ele está morando agora no condomínio Aldeia do Vale, no Alphaville. Eu só ouvi histórias assim. Então, para mim, eu não sabia quem que era. Então, quando eu comecei a fazer os vídeos, eu comecei a me espelhar no Ricardo Martins. Colocava a minha mão aqui, celular, ia no imóvel e começava a apresentar. Não tinha boa edição, não sabia qual aplicativo usar, fazia as coisas, fez, postou. Era desse jeito, falando errado, mas eu fazia. Que era aquilo que eu tinha. E muitas das vezes, eu entrava dentro do meu carro, eu ia às vezes fazer uma visita com um cliente que estava olhando um duplex de 7,5 milhões. Eu entrava dentro do meu carro, um Onix branco, e eu não tinha nem dinheiro para colocar na gasolina. Então eu colocava a minha melhor roupa, um sorriso no rosto, falava assim: Deus, esse problema vai ser resolvido. Eu creio no Senhor. E eu saía para o meu trabalho. Até chegasse um dia que eu fui fazer um vídeo de um duplex, um imóvel, e cheguei, apresentei, fiz o vídeo e postei. Um dia qualquer assim, seguindo a rotina, seguindo o cronograma. Um duplex de 1,5 milhão. E aí do nada apareceu um advogado lá do Mato Grosso, falou: eu tenho interesse. Começamos a conversar e passasse o tempo, ele veio até Jurerê e o negócio foi fechar. Então a minha primeira venda ocorreu através de um vídeo ao qual eu assistia lá atrás, utilizando como referência. E eu volto a dizer, Deus, ele vai dando detalhes do próximo nível. E o que eu tenho vivido nesse tempo foi realmente algo intenso, domingo a domingo. E algumas pessoas falam que quando Deus quer acelerar o destino de uma pessoa, ele acelera. E é real. Então, eu vou para o meu segundo ano como corretor de imóveis e hoje eu estou com um valor de VGV, que falamos valor geral de venda, de intermediações de negócios, mais de 60 milhões. E aí eu volto na minha história, né? Quando eu vendia picolé aos 11 anos de idade. Eu vendia picolé de R$1,50, R$1, colocava uma camiseta cavada, uma pochete, minha melhor bermuda, uma chinela havaiana, ia lá na sorveteria, pegava o meu carrinho e saía para vender. Muitas das vezes com sol, algumas vezes com chuva, mas com um sorriso no rosto. E com uma temência gigantesca em Deus, que acreditando que eu iria fazer o meu melhor naquele dia e no outro dia também. Então, tudo que eu estou vivendo hoje, eu afirmo, com Deus não seria possível. E volto também um pouco na minha história, quando eu tive uma revelação. Eu falo revelação, ou um direcionamento, ou Deus usou aquela pessoa, mas foi numa igreja em Uruana, que se chama Deus e Amor. Um homem, um pastor, me transmitiu uma mensagem. Naquele dia, aos 13 anos de idade, eu só pensava em futebol. E ele estava orando para uma pessoa na frente e eu estava lá no fundo, atrás. E só pensei na minha mente: falei, Deus, eu gostaria muito de me tornar jogador de futebol. Muito, eu só quero isso, é isso que eu quero dar para minha família. Naquele exato momento, não sei se foi uma oração mais pura que eu consegui fazer, mas o pastor ele parou, pediu licença para o senhor que estava ali na frente e falou: eu preciso te falar algo, jovem. E apontou para mim, na minha direção. Quando ele apontou o dedo para mim naquela direção, eu senti algo que eu nunca senti na minha vida. Foi algo genuíno, divino. E ele disse: isso que você está pedindo, que está aí no seu coração, Deus não quer te dar. E cada palavra que o pastor falava era uma
algo que atravessava meu coração. Ele disse: Deus está me mostrando você de terno, maleta preta e uma pessoa muito influente nos negócios. 13 anos de idade, eu nem sabia o que era ser uma pessoa influente em negócios. Mas eu só sentia algo que era muito bom. Algo que Deus estava me orientando, me levando. E o pastor me disse: você quer receber isso? Ele me fez uma pergunta, porque é dever meu aceitar aquilo ou não. Porque nós temos as nossas escolhas, todos os dias. E Deus, por Ele ser tão genuíno, tão divino, Ele ainda te dá a escolha. Mas eu, com 13 anos, eu sabia que eu queria. Eu fui lá e aceitei. Então, digamos que isso foi meu primeiro contato com Deus. Alguns chamam de universo, energia. Para mim é Deus. É aquilo que está em mim e em você. Vivendo o que eu estou vivendo hoje, realmente é uma profecia, um chamado. Eu não sei. Só sei que está aqui dentro do meu coração. Então, tudo que está acontecendo, e nesse número que eu cheguei a mencionar para vocês, são mais de 60 milhões, cada pessoa que eu conheci, cada cliente que se tornou um amigo e que hoje é da minha família, cada conexão pura, leve, isso até de outros países, é muito incrível. É algo realmente extraordinário. E além desses amigos, clientes, o que eu acho mais interessante e puro é que todo mundo está contribuindo. Eu estou contribuindo, o amigo cliente está contribuindo. O mercado imobiliário, ele é isso. É agindo direto ou indiretamente. Você que ficou até o final desse vídeo, quero deixar um conselho. Acredite no simples. O simples é você fazer a tua parte e deixar um milagre com Deus. Onde há um encontro genuíno, é impossível permanecer o mesmo.